Aleluia. Então o povo aqui está dentro de um cativeiro por desobediência ao testemunho, ao desejo, ao legado que Deus havia deixado. Então Deus vai entrar em cena, fazendo com que dentro da família de Joquebede e Anrão venha surgir alguém que vai fazer o povo sair da desobediência e voltar para o desejo do legado. Esse alguém é muito conhecido, é um homem chamado Moisés, que todos nós conhecemos. Só que no verso de número 2, ele ainda não tem nome, é apenas uma criança que está nascendo e que vai ser preciso ficar escondido por 3 meses. Então, dentro do legado, tinha um desejo. Qual era o desejo? Que o povo viesse chegar até a terra de Canaã. Devido à desobediência, então eles vão tardar a chegada na terra. Só que devido ao legado, Deus já tinha dado um testemunho. Se alguém for levantado e esse alguém obedecer, o testemunho que se dará é: esse alguém chegará ao apogeu da promessa. Então Deus vai fazer surgir alguém que é obediente ao testemunho que foi deixado. Esse alguém é a criança do verso de número 2. Quem é a família, ou precisamente o pai da criança? Anrão. A palavra Anrão vem do hebraico Amram, é um A, um M, um R, um A e um M. A palavra Amram começa com 2 letras, um A e um M, e AM no hebraico significa povo. Ram vem de exaltação, aquilo que se eleva. Então Anrão significa povo exaltado. Os nossos sábios dizem que Anrão era rabino-chefe, era o cabeça, o mentor, o teacher, o professor de todo o território dos hebreus dentro do Egito, na época do capítulo 2. Então perceba, o nome de Anrão significa povo exaltado. Só que quando ele olha para o cenário, ele percebe aquilo que é contraditório ao seu nome. O que ele percebe? Que o seu povo, que por intermédio do seu nome deveria ser exaltado, a bem da verdade aqui está vivendo um cativeiro. Então eu imagino que ele começa a se perguntar: se o meu nome significa povo exaltado, e eu estou como cabeça, como líder do povo, obviamente que esse povo terá que ser exaltado. Só que a verdade é que o povo da minha época está vivendo um cativeiro. Toda vez que Anrão entrava dentro da sua casa, olhava no espelho, ele percebia uma controvérsia do seu nome. Seu nome significa exaltação de um povo, mas a sua realidade é que o povo está vivendo um cativeiro, está vivendo um grande perigo. Então Anrão, ele vai ver um grande problema. Qual é o problema? O meu nome, talvez pense, não significa nada para o povo. Então vai surgir os seus 2 filhos, Arão e Miriam. Quando a Torá fala de Miriam, é algo profundo, pois eu volto a repetir: Anrão, povo exaltado, realidade é controverso ao seu nome. O povo está vivendo uma amargura, o povo está vivendo um grande cativeiro. Então quando vai gerar Miriam, segundo nossos sábios, ele coloca o nome Miriam, porque Miriam começa com 2 consoantes hebraicas, primeira Men, segunda Resh, e entre Men e Resh, Miriam vai ter um acrescento de um sinal massorético chamado Hirik, que traz o som de I. Só que essas 2 letras, Men e Resh, também vêm do original hebraico com a ideia de amargura, porque ao invés do sinal massorético Hirik, com som de I, acrescenta-se o patá e fica Mar, ao invés de Mir. Então qual é a ideia? Miriam vem de amargor, Mar, que significa amargura. Por que que Anrão coloca esse nome na sua filha? Se dentro do judaísmo o nome é algo tão sagrado, e o significado também vale de muita importância. Os nossos sábios dizem que é pelo fato de ele olhar para o cenário que está vivendo. O seu nome, povo da exaltação, cenário, povo dentro do cativeiro. Então quando ele olha para o povo que está dentro do cativeiro, ele coloca o significado do nome de sua filha de amargura. Aqui surge o primeiro problema. Por quê? Qual é o legado que Anrão vai estar deixando para sua filha?
Olha o nome que ele está colocando nela com o seu significado: amargura. Toda vez que aquela criança se lembrar do significado do seu nome, ela vai dizer: o legado que papai deixou foi um legado de amargura. O testemunho que o papai deixou foi o testemunho de um povo dentro do cativeiro. O desejo que o meu pai deixou foi o desejo que a minha vida viesse ser uma amargura. Só que eu ainda creio piamente que quando alguém não olha para o cenário, mas olha para Deus, o legado pode ser modificado. Talvez no nosso meio, tem gente que cresceu dentro de uma família igual a minha, uma família que veio do lado baixo da vida, uma família onde as coisas, as intempéries dessa vida, coisas que não é nem lícitas aqui falar, imperavam lá dentro, coisas que o mundo ama e tem prazer, imperava dentro da família. Então o legado que haviam me deixado é que eu tinha que seguir aquele testemunho que estavam me passando. É como se fosse uma Miriam na história de Anrão, uma amargura, uma tristeza, um cativeiro. Só que Miriam, ela não carrega, ou pelo menos não leva o testemunho que o seu pai havia deixado. Miriam é alguém que a Torá, no capítulo 15, no verso 20 de Êxodo, chama ela de profetisa. É aqui que eu quero que você redobre a sua atenção. O legado que ela deveria levar era de amargura, mas por que a Torá se refere a ela como profetisa? Simples, porque ela não decidiu levar o legado que o cativeiro tinha colocado no seu pai para fazer com que a sua vida viesse levar. Ao contrário, ela ainda acreditava piamente no testemunho de um Deus dado a Abraão e num desejo de Deus dado para a semente de Abraão. Vou aplicar. Eu estou dizendo para alguém aqui nesse lugar, porque eu não vim pregar para a parede, eu sei que essa mensagem tem um endereço. Eu estou dizendo, talvez o legado, o desejo, o testemunho que os teus pais, que alguém dentro da tua casa deixou para ti, é um testemunho triste, é um testemunho horrendo, é um testemunho de tristeza, de solidão, de profundidade, de abismo e de cativeiro. Mas eu tenho uma palavra de esperança para a tua vida. Deus ainda pode mudar o legado da tua história, Deus ainda pode mudar o testemunho da tua vida. E eu estou dizendo, se trouxer um legado de amargura, Deus hoje muda esse testemunho da tua vida e está te dizendo: você nasceu para profetizar. Se tem alguém que acredita no que eu prego, por gentileza, faz um barulho de glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Então o nome Miriam significa amargura. Ela pode muito bem levar esse legado, esse testemunho na sua vida. Só que eu acredito piamente que Miriam era uma criança que tinha intimidade profunda com Deus. E quem tem intimidade profunda com Deus, pode pai querer deixar legado de tristeza, não vai quebrar a intimidade. Pode gente grande querer deixar testemunho, desejo e legado de tristeza e de amargura, não vai quebrar a intimidade. E o texto é muito preciso. Sabe por que eu acredito que Miriam tinha uma grande intimidade com Deus? Porque os nossos sábios dizem que o texto do versículo de número 2 e do capítulo 2 de Êxodo, quando a criança está nascendo, Miriam tem aproximadamente 7 anos e 7 meses de idade. 7 meses atrás, Miriam só tinha 7 anos de idade. E por que ela recebe o título de profetisa e não de uma vida de amargura pela Torá no capítulo 15, no verso 20 de Êxodo? Simples. Nossos sábios, dentro da cultura judaica, eles dizem que quando Miriam ouviu o que o seu pai queria fazer por causa do decreto que Faraó havia colocado por intermédio da multiplicação do povo, ela fez algo surreal. Qual foi o decreto que Faraó deixou? O povo está crescendo, se multiplicando, é um problema, logo vão tomar as nossas terras. Então vamos fazer o seguinte: vamos matar toda criança do sexo masculino que nascer. Assim a gente acaba com esse povo. Segundo a cultura judaica,
eles nos informam que Anrão chega com Joquebede e diz para ela: tu és minha esposa, mas devido ao decreto de Faraó, nós precisaremos romper a relação e o casamento. Eu precisarei me separar de você. Para quê? Para que a gente não venha mais ser prolífero, para que a gente não venha mais ter filho. Então Miriam, com 7 anos, ao ouvir o que o seu pai está falando para sua mãe, ela fica indignada, não aceita Irlem, olha para o pai e diz: papai, o seu decreto é 2 vezes pior do que o decreto de Faraó. O decreto de Faraó é para matar somente as crianças do sexo masculino, mas o seu decreto é para matar as crianças do sexo masculino e do sexo feminino. Ao separar, não vai deixar nascer. Olha como Miriam tem intimidade com o Senhor. Por que que Miriam está fazendo isso? Porque ela sabe muito bem que tem um texto justamente no capítulo 15 e no verso de número 13 e 14 do livro de Gênesis, dizendo que Deus havia feito uma promessa para Abraão. E qual foi a promessa? Abraão, o teu povo, a tua semente será prolífera, muito grande, se multiplicará, porém será escrava dentro de uma terra alheia, da qual não conhece. Que terra é essa? Mitzraim, Egito. A semente havia se multiplicado, quase 3 milhões de hebreus estão sendo escravizados no tempo do Êxodo capítulo 2. Então olha aqui, quando o verso do que Deus havia falado para Abraão no capítulo 15, 13 e 14 está se terminando, Deus diz a si mesmo, porém vai se multiplicar o trabalho escravo, mas o teu povo, a tua semente, sairá de lá, não com mãos vazias, mas mãos cheias de riquezas. Qual é o legado que Deus está dando para Abraão? Vai ser cativo, vai enfrentar o cativeiro por causa da desobediência, mas o meu desejo é que eles saiam, e para sair, Deus precisa levantar um libertador. E qual é o maior desejo? Não sair de mão vazia, mas sair com a mão cheia de riqueza. Miriam tem tanta intimidade com o Senhor, que os nossos sábios dizem que ela se lembra do texto, e ao se lembrar do texto, não deixa o pai romper com a sua mãe. Como se não bastasse, ela levanta a sua mão esquerda e faz um sinal que todo judeu conhece, sinal esse chamado de Shin. A letra Shin, dentro do Aleph Beit, o alfabeto hebraico, tem alguns significados. É a primeira letra do nome Shaddai, um dos 72 nomes catalogados ao Eterno dentro do canon bíblico. A letra Shin também vem de um acróstico hebraico chamado de Shomer Daletot Israel. A palavra Shomer Daletot Israel significa o guardião das portas de Israel. Sabe o que Miriam está dizendo? Ela está dizendo: papai, Deus foi quem disse que tinha um desejo de levantar um libertador. Acredito que esse libertador sairá de dentro da nossa família, e muito maior do que o decreto de Faraó, Shomer Daletot Israel, é o guardião que guarda a porta da nossa casa. Eu estou dizendo, o que Deus fará você ter, aleluia, depois de hoje, aleluia, será tão grande, que todos os legados de tristeza que deixaram para você, não serão compatíveis e comparados com aquilo que Deus te dará. Eu estou dizendo que hoje Deus tira o legado da amargura e coloca o legado da profecia. Você não será a tristeza que queriam que você fosse. Deus está dizendo para alguém: você será muito mais do que isso. Você será alguém na vida. Olhe para o seu irmão e diga para ele: você não será o que queriam que você fosse. Tem pessoas no nosso meio que talvez tenham nascido de uma gravidez indesejada,
Tem pessoas no nosso meio que talvez o pai ou a mãe não queria que viesse. E devido a isso, você olha para o legado que te deixaram, e esse legado faz você querer desistir que forgnai dos sonhos que Deus projetou para você. Sabe o que é que Deus está dizendo? Não desiste, porque eu ainda posso mudar o legado de uma vida. Se Miriam olhasse para o legado da amargura que foi imposto sobre ela, ela nunca levantaria a mão e faria o sinal do Shim e colocaria na mão da sua mãe, ou melhor, na barriga da sua mãe. Sabe por que que ela levanta a mão e faz esse sinal? Porque Shim é a primeira letra da oração mais importante dentro do judaísmo. Shemar Adonai Echad, ou seja, ouve Israel, Adonai é o nosso único Deus. Sabe o que ela está dizendo? O legado que me deixaram é o legado de amargura, mas eu conheço Shemar. Eu sei que se eu clamar, Ele vai me ouvir. Eu sei que se eu pedir, Ele vai me atender. Eu estou dizendo, Deus hoje muda o legado da lágrima, o legado da tristeza, o legado da amargura, e está colocando sobre você o legado de um Deus poderoso. Aleluia, aleluia. Os nossos sábios dizem que o pai, ao olhar para ela, diz: filha, você tem razão. Ele dá um beijo em sua cabeça, e após dar um beijo em sua cabeça, a mão da pequenina Miriam é imposta sobre a barriga da sua mãe, e ela lança uma profecia, 7 anos de idade. Sabe qual é a profecia? Eu profetizo que da barriga da minha mãe nascerá o libertador de Israel. Olha aqui para mim, o capítulo 15, o verso de número 20 de Êxodo, diz assim: e Miriam, a amargura, aquela que tem um legado de amargor, aquela que tinha, Suzane, tudo para levar a vida amarga. Sabe o que é levar uma vida amarga? Eu teria que trazer muitos conceitos, mas um deles é quando você está em um ambiente onde você tem motivo de sobra para pular, festejar, se alegrar, mas quando você lembra de algo aqui dentro que tanto te dói, parece que você não está mais ali. Você vive uma vida amarga, você vê todo mundo sorrindo, você vê pessoas que têm uma situação financeira até menos do que a sua, mas você não consegue ser feliz. Por quê? Por causa da amargura. Essa criança só tem 7 anos de idade. Ela coloca a mão, profetiza. Capítulo 15, verso 20 de Êxodo. E Miriam, que carregava amargura, vírgula, a profetiza, vírgula, irmã de Arão. Olha aqui para mim, olha aqui para mim. O capítulo 15 e o verso 20, Moisés já tem aproximadamente 80 anos. Luiz, presta atenção, ele já tinha levantado o cajado, Deus já tinha dito para ele: manda o povo marchar. Ele já tinha atravessado o mar vermelho, o mar de juncos. Eles estão do outro lado. O contexto do capítulo 15, verso 20, é que Miriam pega, ou melhor, vai pegar os tamboris, os pandeiros, e vai dançar e começar a se alegrar. Aí surge uma pergunta aqui dentro. Qual é a pergunta? O que tem a ver profecia com o contexto de bater pandeiro? Aí a Bíblia me responde: eu não estou falando da profecia no ato de profetizar no momento, mas eu estou falando do título que ela carrega e que já recebi alguns anos atrás. Sabe quando ela recebeu esse título? Com 7 anos de idade. É por isso que quando a Torá se refere a ela, Miriam a profetiza, irmã de Arão. Olhe para mim, Arão, aleluia, não era tão evidente como Moisés no capítulo 15, mas a Bíblia não fala o nome de Moisés e somente o nome de Arão, porque quando ela recebe o título de profetisa, somente Arão é irmão dela, Moisés ainda não tinha nascido. Deu para entender? Deus está dizendo para alguém aqui: vai chegar a hora que as pessoas terão que te conhecer, te respeitar e respeitar o que você carrega, não pelo legado que alguém que não queria que você nascesse deixou para você, mas terão que reconhecer o título que eu te dei, o título que eu coloquei sobre a tua vida.
vida. E Deus está dizendo para alguém aqui: o título que as pessoas terão que te conhecer não é como filha ou filho da amargura, mas sim como um profeta, como uma profetisa, como homem e mulher de Deus. Aleluia. Eu sei que o culto tem que terminar mais cedo, mas eu preciso falar isso aqui para você, e eu não vou passar do horário, mas presta atenção. Quando o faraó dá o decreto e o pai está focado no cenário, a filha se levanta e diz: não rompe, continua, vai ter que nascer. Sabe o que ela está dizendo? Faraó começou a dar o decreto quando? Uns dias atrás. Então, Faraó disse que vai matar todo mundo quando? Uns dias atrás. Beleza. E Deus falou que levantaria um libertador quando? Há décadas atrás. Deus não disse ontem que te fará um libertador. Sabe quem foi que disse ontem, ou talvez hoje, ou talvez algumas semanas, que iria te destruir? O teu inimigo, Satanás e seus adeptos. Mas só que antes de Satanás e seus adeptos falarem que vai te destruir, Deus já tinha se levantado muitos anos atrás para dizer: eu vou te levantar. Eu estou dizendo que muito maior do que uma palavra de um faraó é a palavra da qual Deus já falou. Eu estou dizendo, aleluia, que todas as palavras de negatividade que estão tentando acabar com os teus sonhos, com os teus projetos, Deus me trouxe aqui para te lembrar. Antes dessa palavra, aleluia, de negatividade, eu já tinha dado uma palavra de positividade. Antes de Satanás falar que iria te destruir, eu já tinha dito: vou te levantar. Aleluia, aleluia. Ereva suriki profinergia. Edilson, mas o legado que me deixaram foi um legado triste. Eu cresci dentro de uma família onde todo mundo se prostitui. Eu cresci dentro de uma família onde todo mundo vai para torcidas organizadas quando começam os jogos, aleluia, do estado. Eu cresci dentro de uma família onde o tráfico imperava. Eu cresci dentro de uma família onde o álcool, o vício imperava. O legado que me deixaram foi esse. Eu vou ter que seguir isso, até ia, mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: você não levará o legado de amargura. O legado que eu tenho para ti, diz o Senhor, é muito maior. Deus muda a direção do teu legado hoje e te torna um dos maiores